Galera, na última análise do mangá de One Punch Man, eu mostrei pra vocês que a gente pode acabar presenciando um torneio envolvendo lutadores de artes marciais e heróis, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar muito sobre One Punch Man e o que pode acontecer nesse torneio. Vamos lá! René Trunks, Peter aqui. Galera, eu sei que a fala do Garou em si já é um bom indício, mas eu quero ir um pouco além. Eu quero mostrar pra vocês que o mangá e o webcomic convergem, vão pra ideia de um torneio envolvendo artistas marciais e heróis. Vai ser bom pra caramba. E na boa, assim como eu, vocês também são fãs de One Punch Man, então dá uma ajuda pra gente nas 3 categorias que a gente tá concorrendo no Prêmio Best. Tá aqui embaixo, é muito fácil votar. O que você faz? Tá aqui embaixo, né? Nos comentários e também na descrição. Você só precisa clicar em cada um dos links. Clica num, vai abrir uma página, você vai lá e confirma o seu voto, ok? Se você já tiver logado, basta você confirmar. Se não, basta você se logar usando o teu Apple ID, teu Google ou teu Facebook. É muito fácil, não precisa escrever nada, ok? Só o fato desse canal aqui já tá na final de 3 categorias super disputadas, porra, não tem como. Como é que eu não fico arrepado? Vocês transformam isso aqui, transformam a vida desse jovem, né? Jovem mancebo. Tamo junto, obrigado, galera, de coração. Bom, só contextualizando aqui que eu acho importante. Depois do arco da Associação dos Monstros, o Silver Fang basicamente pegou o Garou pela orelha e saiu andando com ele pela cidade para fazer ele se redimir pelos estragos que ele provocou, ok? Deu uma lição nele. Basicamente o que o Silver Fang fez foi fazer o Garou pedir desculpa para todo mundo que ele machucou. E foi gente pra caramba. Mas isso tinha um preço. O Garou até concordou com o Silver Fang em se redimir, mas em troca o Silver Fang teria que ser o parceiro de treino dele. Por quê? Porque o Garou não quer mais agir como caçador de heróis, mas ele quer ser mais forte do que qualquer herói. Vai lembrar que depois desse arco o Silver Fang se desligou da Associação de Heróis, mas ele deixou a associação sob aviso de que assim que ele terminasse, né, de treinar o Garou, ele iria indicar o próprio Garou para se tornar um herói classe S. Então o que aconteceu? O Garou perguntou ao Silver Fang se ele poderia conseguir para ele um tipo de competição de luta com outros heróis. Isso porque, enquanto ele era monstro, ele copiou algumas habilidades e acabou ficando muito forte. Mas depois que ele voltou a ser humano, ele perdeu todas essas habilidades. E ele quer fazer isso de novo, mas sem se monstrificar. Galera, eu não acredito que colocaram isso, só tô de verdade. Vocês sabem que eu sigo pistas aqui, a gente vai vendo as sementiras sendo deixadas, né? Ainda mais o One Punch Man, praticamente tudo tá conectado. Agora, pra vocês entenderem que o One Punch Man tem tudo pra fazer esse torneio acontecer, eu vou ter que dar um spoiler da webcomic. E eu tô falando isso porque esse arco atual vai entrar exatamente no momento atual da webcomic. Então, spoiler alert, galera. Não pro torneio em si, porque ainda não é uma realidade, tá? Mas para alguns acontecimentos que rolaram lá e que vão rolar no mangá também. Coisa singela, ok? Vamos lá. Depois do arco da Associação dos Monstros, a Associação de Heróis ficou tão desmoralizada, né, que muitos heróis classe S se desligaram dela, quiseram sair fora. Por exemplo, Silver Fang, né? Silver Fang, Atomic Samurai, Kid Impero, Brilho Negro, Metal Bat, essa galera vazou. Mas, paralelo a isso, surgiu também uma nova associação para concorrer com a Associação de Heróis, a Neo Heroes. Aí, durante o novo arco, a Associação de Heróis foi ficando cada vez mais fraca, enquanto a Neo Heroes foi ficando cada vez mais popular. Entende? Mas vocês têm que entender que no mundo de One Punch Man, heroísmo não é só ato de nobreza, né? Porque o que existe, na verdade, é uma indústria de heróis. Então não é como se a Associação de Heróis fosse a Liga da Justiça e a Neo Heroes fosse a Sociedade da Justiça. Eles não são parceiros. Eles são literalmente concorrentes. Você entende? Quem assiste The Boys vai entender. Mas de onde que vem o dinheiro dessa indústria de heróis? Tanto o anime quanto o mangá mostraram pra gente que o dinheiro vem das doações da população e também de executivos que funcionam como se fossem patrocinadores. E para conseguir mais dinheiro, a Associação de Heróis até investe na imagem de alguns heróis mais populares. Tanto que, na verdade, a Associação de Heróis não tem só o ranking de heroísmo, eles também têm o ranking de popularidade. Percebe como é bem similar a The Boys? Bom, enquanto o Blast, né, é o ranking número 1 de atos heróicos, o ranking número 1 de popularidade, na verdade, nem é um classe S, é um classe A, que é o Amai Mask. Na primeira e na segunda temporada a gente viu que o Amai Mask, além de herói, também é ator de novela e cantor, uma coisa louca, né? Então o lore de One Punch Man não é nem um pouco parecido com o heroísmo que a gente vê na Marvel, na DC. É o que eu falei, é muito mais parecido com The Boys. Então a situação atual é Associação de Heróis desmoralizada, Neo Heroes em ascensão, vários heróis saindo da Associação de Heróis para ir para Neo Heroes e outros só se desligando, desistindo. É claro que a Associação de Heróis tem que se reerguer de alguma forma, ao mesmo tempo que resgata a popularidade que ela perdeu no arco anterior. Isso tem que acontecer. Agora me diz aí, galera, na boa, qual é a melhor forma da Associação de Heróis mostrar que ela é melhor do que a Neo Heroes? Não é através de uma competição?
não é através de um torneio. Galera, isso faz total sentido. É num torneio que a gente vê quem que é melhor. E esse é o ponto principal desse core agora. É uma associação querendo disputar com a outra. Porque se uma associação ganha um torneio da outra, um torneio popular pra caramba, pô, vai ficar na mídia completamente, vai ficar no povo. A galera vai falar muito, então isso é top pra obra. A associação de heróis no estado que ela se encontra, ela precisa fazer alguma coisa que tenha repercussão, que atraísse a atenção das pessoas com as suas principais celebridades. No caso, os heróis. Quem são as celebridades da associação de heróis e da Neo Heroes? Os heróis. Então o que ela faz? Ela organizaria um torneio e desafiaria a Neo Heroes nessa competição. Faz total sentido, a Neo Heroes veria isso como uma oportunidade para mostrar de uma vez por todas que a associação de heróis está falida. O Garou veria isso como uma chance única de lutar contra heróis para copiar a habilidade deles. E o Saitama veria isso só como algo que pode ser legal, né? Só isso. Ah, Peter, mas isso aí nem aconteceu no webcomic. Mequetrefe, tem tanta coisa no mangá que não aconteceu no webcomic que você nem imagina. Sabe, eu digo e eu repito, não deve ser à toa que o Garou pediu uma competição de luta contra heróis. Isso faz total sentido. Os heróis do One Punch Man não são só salvadores de pessoas. Eles são celebridades, tem perfil verificadinho no Instagram. Então sim, o One Punch Man tem tudo para ter um torneio incrível. E pode ser exatamente nesse torneio que a gente pode finalmente ver uma luta entre o Blast e o Saitama, sem ser uma fanart, né? E eu acho que isso faria o anime explodir pra caramba. Porque, na boa, qual anime casca grossa que não tem um torneio de poder? É difícil. Tem, né? Tem, eu sei que tem. Mas, por um torneio... A gente sabe que torneio levanta pra caramba, galera. Vide aí o torneio do poder, né? Pô, o torneio das trevas também. São torneios que, pô, fecha estádio. E o One Punch Man é uma obra pra isso. É uma obra que acho que faria isso acontecer. Galera, não esquece, deixei aqui embaixo os 3 links das 3 categorias. Toca e confirma o seu voto lá. Dá essa moral pra gente. Comenta aqui embaixo. Você tá hypado pra um torneio? Você gostaria que acontecesse esse torneio? Qual é o seu time? O que aconteceria? Pô, não dá pra botar o Saitama. Tira o Saitama, né? Ele vai participar, mas bota um time maneiro aí. Monta você esse time. Comenta aqui. E se inscreve no canal. Sem a tua inscrição não adianta. Olha, se isso acontecer, você vai falar. Pô, eu vi no Inert, vai ser maneiro pra caramba. Então se inscreve, ativa o sininho e a gente vai continuar cobrindo cada detalhe nesse mangá. Rapaz, eu vou te falar, olha, eu tô curtindo pra caramba. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!